Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadsho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vayetze, nós vamos agora, amados, examinar ali no texto da Torá, em Bereshit, capítulo 30, e vamos ali examinar, amados, nos versículos 37, 38 e 39. Diz assim a palavra do Eterno: Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Queridos, vocês vejam bem que essa questão, Jacó, nós vimos nessa Parashá, que ele fez um acordo com Labão, que ia trabalhar por 7 anos por Raquel, só que Labão deu Léia para ele. Depois ele também cumpriu a semana de Léia, depois cumpriu a semana de Raquel e efetivamente trabalhou mais 7 anos por causa de Raquel para o seu pai Labão. Depois disso ele trabalhou 6 anos, porque ele queria um patrimônio. Ele falou: trabalhei já 14 anos e não tem nada. Então ele falou com Labão que os malhados, que o rebanho que der, a cria que der malhada é minha e a cria que der branca é sua. E aí nós vemos que as ovelhas que vinham malhadas iam para Jacó e as ovelhas brancas iam para Labão. Acontece que Jacó, ele fez algo aqui na Torá interessante. Ele pegou troncos, caules, tipo um tronco, e ele descascou ali aqueles troncos, que na Bíblia pode chamar, algumas Bíblias chamam de poste, que naquela poste aí é tronco, e colocou ali uma parte branca, riscou naqueles troncos uma parte branca, ou nas varas ou troncos, e várias partes brancas, de modo que ficou malhado aquela vara ficou malhada. E aqui Jacó pegou aqueles troncos e colocou nos bebedouros dos animais, de modo que quando as ovelhas vinham beber água, elas vinham já para conceber. Então, quando elas acabavam concebendo, junto daqueles troncos descascados, acabavam gerando uma cria malhada, e Jacó era abençoado com isso. O que o Eterno está querendo dizer com isso para nós, queridos? Ele está querendo dizer que, da mesma maneira que aquelas ovelhas olhavam para aquelas varas descascadas, ou seja, varas malhadas, e na hora de concebiam crias malhadas, o Eterno está falando que esta é a forma, é o chamado poder da imaginação. Amém? Ou seja, a força da imaginação. E ali nós vemos, meus irmãos, que o Eterno aqui, a Torá não foi escrita para as ovelhas, a Torá foi escrita para nós, seres humanos. Então o Eterno está dizendo que a força da imaginação, ela atua na prática do presente. Então veja bem, irmãos, o Eterno está querendo dizer para nós que, se nós imaginarmos coisas boas, como a vida eterna, o mundo vindouro, as recompensas que o Eterno tem para nós, nós vamos ser tzadikim, nós vamos obedecer a Torá, vamos ser justos e vamos herdar a vida eterna. Mas se você imaginar que você não tem condições de herdar a vida eterna, que você não quer cumprir a palavra do Eterno, deixou para lá o cumprimento da palavra, você não está colocando a sua crença, ou seja, a crença faz parte dessa força da imaginação. Existe na literatura rabínica, diz que a diferença entre o fiel e o infiel está na força da sua imaginação. Por quê?
porque na imaginação do fiel é que ele pensa nas coisas do eterno. Aquilo que Paulo fala em Colossenses, pensai nas coisas de cima e não nas da terra. Porque exatamente quando você pensa nas coisas do eterno, aí a tua imaginação vai fazer você praticar, você mesmo vai se conscientizar que é necessário você praticar a palavra do eterno, ainda que você passe luta, mas para você atingir o mundo vindouro, a vida eterna, aquela recompensa que jamais alguém tirará de ti. Amém? Agora, se você pensa em coisas erradas, coisas da terra, né? Fica olhando filmes mundanos, né? Festas pagãs, fica participando de coisas que sabe que desagradam ao eterno, porque no final, no fundo, as pessoas sabem que essas coisas desagradam ao eterno, então a pessoa não tem dentro de si, ela pode falar da boca para fora, mas dentro de si ela não tem a certeza da vida eterna. Muito pelo contrário, ela tem a certeza de uma perdição eterna, ela tem certeza de que ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela pensa nas coisas da terra, ela não pensa nas coisas do alto. Quando a gente pensa nas coisas do alto, quando a gente está num plano espiritual de olhar para as coisas do alto, essa força da imaginação gera em nós essa força de você querer a vida eterna. Isso já é um impulso de fé para que você possa crer nas palavras do eterno, cumprir a sua Torá, as palavras de Yeshua e herdar o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Mas se você fica preso em pornografia, em violência, em falar mal dos outros, em fazer fofoca, certamente você está com a cabeça aqui na terra, você não está com a cabeça no céu, você está com a cabeça aqui no mundo. Então você, em vez de você estar uma pessoa ligada para as coisas do eterno, você está ligada com as coisas da terra. Amém? E você vê que isso daí vai gerar em você um afastamento do eterno. Um afastamento, porque estar na presença do eterno não é estar no meio de muita gente que fala de Deus. Estar na presença do eterno é obedecer à palavra de Deus. Essa que é a chave. Quando você obedece à palavra de Deus, você está na presença do eterno. Você está passando sua luta, sua provação, você está fazendo a vontade do eterno, porque você sabe que a vida eterna está chegando, você sabe que a volta de Yeshua está às portas, então você, na sua mente, você vai fazer o quê? Você vai ser um praticante da Torá. É isso que é influência, isso que aquelas varas fizeram na mente daquelas ovelhas para mostrar a nós, porque elas, olhando para aquelas varas, tiveram aquela influência na mente e conceberam crias malhadas. Deus está falando para a gente, você quando olha para as coisas de cima, você gera um futuro de salvação. Mas quando você olha para o pecado, quando você vive no pecado, quando você fica falando mal dos outros, fica fazendo fofoca, fala palavrão, fica ligado em coisas de idolatria, ligado nas coisas do mundo, em vez de estar dando glória a Deus, está dando glória ao homem. Então, irmãos, essas pessoas não têm capacidade de se projetar na vida eterna, porque só se projetam nas coisas da terra. Então essas pessoas não têm a capacidade de gerar um futuro igual ao que a Bíblia promete. Então, queridos, vamos pensar somente nas coisas de cima, vamos vigiar. E Yeshua, ele fala que a questão do pecado nasce na imaginação. E Yeshua fala aqui em Mateus 5, capítulo 5, verso 28, eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. No coração, irmão, é onde nasce a força da imaginação, e aí a pessoa já pecou, porque a pessoa já está em adultério para Yeshua, porque a mente da pessoa está aqui na terra, não está no céu. Mesma coisa as irmãs, quando elas se trajam com decência, com pudor, elas estão fazendo isso para o eterno. Mas quando andam de uma maneira mundana, carnal, a gente vê que as pessoas, ela está pensando nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Amém? Então nós temos que estar focados nas coisas do alto e fazer a vontade do nosso Deus. E Yeshua fala também aqui em Mateus capítulo 12, inclusive está na leitura desse Shabat, Mateus capítulo 12,
Ele fala aqui, né, no versículo 34, quando ele diz assim: raça de víboras, quando ele fala com aqueles fariseus que eram contrários a ele. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, a abundância no coração. Então, veja bem, aí ele diz aqui no verso 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, é onde dar conta no dia do juízo, porque daquilo que há em abundância no coração, fala a boca. Então, o que tem no coração, a boca vai falar. Então, Yeshua está dizendo, o que você falar, você vai dar conta no dia do juízo, porque é a sua intenção interna, é a sua imaginação interna. Então, quando você fala do eterno, você fala de justiça, fala da palavra de Deus, você fala de santidade, você está falando de coisas que agradam o eterno, teu coração está limpo. Aleluia. Mas você fala mal da vida dos outros, faz fofoca daqui, faz fofoca dali, você, em vez de ler a Bíblia, só vive falando da vida dos outros, vive falando palavrão, vive vivendo idolatria, você fica idolatrando o homem, fica idolatrando A, fica idolatrando B, em vez de estar buscando a face do Eterno. Então, você fala essas coisas e Yeshua está dizendo, porque por tuas, verso 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Porque a palavra fala do que o coração está cheio. O que o teu coração está cheio? O coração de muita gente está ligado em uma disputa. O coração de muita gente está ligado numa copa. O coração de muita gente está ligado numa idolatria. Não é idolatria de imagem, é idolatria de jogador, é idolatria de artista, é idolatria do homem. E aí? Vai falar sobre aquilo. E quando fala sobre aquilo, vai ser julgado por aquilo, porque Yeshua diz aqui no verso 36 de Mateus 12, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Queridos amados, vamos ficar atentos. A Torá, ali as ovelhas deram a cria malhada, mas a Torá não foi escrita para aquelas ovelhas, para o animal, para os animais, foi escrita para nós. Então nós temos que entender o que o Eterno está querendo falar com a gente sobre isso. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo, e nós damos vários exemplos aqui, né? Você fica pensando naquele momento da entrega da Torá que o Eterno deu para Moisés, que coisa maravilhosa, isso é muito bom, amém? Vai te trazer um bem espiritual e de vida eterna, porque você está pensando em coisas boas, eu quero obedecer a palavra, amém? Isso é muito bom. Agora, se você está olhando outras coisas que desagradam a Deus, ou pensando nessas coisas no seu coração, certamente você não terá um futuro de bênção, porque se você olhar para aquelas varas, as ovelhas viram e deram crias malhadas. Então você tem que ver qual é o seu futuro. Vai ser o futuro que você está prestando atenção, vai ser o futuro que está no teu coração, e isso que vai gerar a fé para a vida eterna, ou a fé nas coisas desse mundo, que aí afasta a pessoa do eterno. O Espírito Santo continue falando ao coração de todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.